Você ouve agora as principais notícias do Paraná. Informação e opinião no seu rádio. No ar, Rick Mais Notícias. Olá, muito bom dia. 7h03. Começa agora o Rick Mais Notícias aqui na rede Jovem Pan. Jovem Pan Curitiba, em cadeia com a Jovem Pan Cascavel e com a Jovem Pan Ponta Grossa, transmite o que de mais importante acontece no momento aqui no Paraná e no Brasil. Informação e opinião no seu rádio. Vamos juntos até às 8 horas da manhã e você pode mandar a sua participação para cá pelo WhatsApp 41 98504 5092 98504 5092. Tem também o Facebook. Terribas, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Hoje, facebook.com/RickMaisPR e também no facebook.com/Jovem Pan. Nossa live já está lá. Marques Souza, muito bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, ouvintes. Começamos com a previsão do tempo. Rick Mais Notícias. Tempo. Céu claro em Curitiba, poucas nuvens. Teremos um dia de sol hoje, Marques? Tá animando, né, Daniel? Opa, sexta-feira, assim ainda. Lá. Olha, hoje teremos temperaturas baixas ainda ao amanhecer nos Campos Gerais e aqui na região de Curitiba, mas como o sol vai conseguir aparecer por um período mais longo, aquece mais à tarde em comparação aos últimos dias. A nebulosidade fica variável. No interior faz calor e há possibilidade de chuvas isoladas no oeste do estado. Aqui em Curitiba agora 14 graus, hoje a máxima não passa dos 23 na capital dos paranaenses. Ponta Grossa tem 16 graus agora, máxima de 25 nos Campos Gerais, e Cascavel tem 18 graus agora, máxima não passa dos 29 no oeste do estado. Rick Mais Notícias. Aeroportos. Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, está aberto e opera agora com a ajuda de instrumentos para pousos e decolagens. Atenção, você que vai a São Paulo, o terminal de Congonhas também opera por instrumentos. As informações são da Infraero. Rick Mais Notícias. Nos últimos dias, a senadora do Paraná e presidente nacional do PT, Gleice Hoffmann, não saiu do noticiário. Mas ela não saiu do noticiário por conta, digamos assim, do lado crazy da senadora. Comemorou vice-campeonato de escola de samba, entendeu letra de música da Bahia como apoio ao PT, trocou faixa que era de apoio a um torcedor machucado como se tivesse de apoio a Lula. Enfim, o lado folclórico, pouco inteligente da senadora Gleice Hoffmann. Mas hoje não. Hoje ela aparece no noticiário nacional de uma forma séria e é destruída pelas evidências. A revista Veja traz como matéria principal dados de um delator que revelam que o dinheiro da propina que teria sido recebido por Gleice Hoffmann pagou o condomínio dela, os gastos com o carro, com gasolina, com motorista particular, com a conta de luz e pagou até os brinquedos dos filhos da presidente nacional do PT. Gleice deve abrir a fila dos julgados da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal. E a revista Veja também fez o seguinte: abriu a conta matemática de quanto, afinal de contas, Gleice teria embolsado ao lado do marido, o ex-ministro e ex-deputado Paulo Bernardo. Marques Souza, qual a matemática da propina de Gleice? Segundo a revista Veja, ela recebeu os 23 milhões de reais em propinas. Da seguinte maneira: 7 milhões desviados do Ministério do Planejamento, 5 milhões de reais como propina da Odebrecht, 10 milhões de reais propinas da JBS, 1 milhão de reais diretamente da Petrobras. Então foram 7 milhões do Ministério do Planejamento, o qual o marido dela foi ministro, Paulo Bernardo, paranaense também, 5 milhões da Odebrecht, 10 milhões da JBS e 1 milhão de reais diretamente da Petrobras. Por isso que a senadora Gleice Hoffmann enfrenta o Poder Judiciário. Por isso que ela destrói o Ministério Público. Por isso que ela não tem apreço
pelo poder judicante, por quem julga o Estado juiz. Não é só a defesa de Lula. Por trás de toda a aparente sandice de um discurso sem nexo, está uma tentativa desesperada de autodefesa. A senadora Gleice, o delator do caso, ele detalha até como ocorreu a compra de brinquedos para os filhos da senadora. Dinheiro meu, do Mark, do Terribas, e dinheiro seu aí do outro lado do rádio. Sabe o dinheiro que nos falta quando a gente precisa comprar um presente bacana para os nossos filhos? Sabe o teu filho que está no carro aí agora, que você está levando ele para o colégio? Sabe a gasolina que custa tão cara na bomba e que cada vez que a gente para abastecer dói na gente? Sabe a gasolina? Sabe a Bíblia? Aquela enorme da prestação que a gente tem que pagar do carro, do meu e do teu? Sabe? Sabe a conta de luz da Copel que chega na nossa casa e a gente tem que pagar se não vai lá e cortam a luz? Pois é. A gasolina, o carro, a conta da Copel, o condomínio e até o brinquedo dos filhos da senadora Gleice Hoffmann, tudo isso teria sido pago com o dinheiro da corrupção. Incomoda, né? Deixa a gente muito incomodado, não deixa? É claro que deixa. Olha pro teu filho aí no banco de trás e pensa que o brinquedo que você compra para ele é pago do seu salário, do teu suor. O brinquedo do filho da senadora Gleice não. Ele foi pago por mim e por você. E por todos nós. A matéria é devastadora. Eu já sei a resposta da Gleice, posso dizer, Mark? Que ela nega tudo isso e que a Veja integra a mídia golpista, que o Ministério Público é golpista e que a Justiça fará a justiça, e só porque é o Supremo também, porque se fosse o juiz Moro, também seria golpista. Essa é a resposta que virá da senadora Gleice Hoffmann. É isso. Enquanto isso, nós pagamos a conta dos políticos que não valem nada. 7h11. Não é cara a gasolina, Mark? Tá cara, né? R$4 a média, o litro. Ruim, né? E falam que a Petrobras é do povo. Pois é. Vamos passar a palavra ao ouvinte, ele sempre tem a prioridade nesse jornal. Olha só, o Danilo aqui tá participando, dizendo que tá na linha verde, tá tudo parado por lá já, e tá reclamando que tá muito chateado com isso. Também tem a participação aqui do Wellington de Campo Largo. Ele diz que a fake Hoffmann, brincando com o nome da senadora, tem outro lado que não seja desvairado? Pergunta o ouvinte. Claro que tem, acabamos de noticiar aqui. Não confundamos a Gleice que faz e que tem um comportamento juvenil nas redes sociais com a Gleice que, segundo o delator e segundo a denúncia do Ministério Público, as denúncias do Ministério Público, se lambuzou no dinheiro da corrupção. Tem nada de boba. Não tem nada de inocente que, ai, nossa, o dinheiro caiu na conta, eu nem vi. Caiu do céu. Não sejamos enganados pela personagem do Twitter e do Facebook que preside o PT. Esse caso aqui é muitíssimo sério. A revista Veja, ao fazer um levantamento perfeito aí da divisão do dinheiro da corrupção, nos demonstra, por exemplo, que a senadora Gleice embolsou 10 milhões de reais dos pilantras da JBS. Você já esqueceu da JBS? Aí do outro lado do rádio, dos irmãos Joesley e Wesley Batista? Eu não. Eles compraram a classe política. Foi graças ao governo de Lula, em particular, e do PT em geral, que aquela empresinha virou a maior de todas, o maior de todos os frigoríficos, entre aspas, da América Latina. Então é o seguinte, não vamos confundir o lado fake com o lado real. O lado fake eu só dou risada. O lado real
é deprimente. O que mais, Mário? O Juliano participa aqui conosco dizendo assim, que esse caso é a clássica lavagem de dinheiro. O corruptor paga tudo e ela pode aplicar o que ganhou com o trabalho, né, legal, tranquilamente. Que daí os vencimentos de senadora e de ministro do marido é o dinheiro limpinho, né? Você não gasta com nada, você pode guardar o dinheiro, você pode se dar ainda um luxo ainda maior. O que mais, Mário? O Elcio Koleski diz assim, que é mais uma delação premiada sem provas. A gente vai saber quando o julgamento ocorrer. Que uma hora Gleice será julgada. E não será pelo juiz federal Sérgio Moro. O primeiro processo dela está em vias de ser julgado, inclusive. Já está em alegações finais lá no Supremo, nas mãos do ministro Edson Fachin. Você já viu que quando a delação foi contra o Cunha, quando a delação é do Joesley, vou pegar só o caso do Joesley Batista. A delação do Joesley, quando desossou o deputado federal, ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, quando desossou o Temer, a delação era de um valor inestimável para o PT. Pois a mesma delação indica que Gleice Hoffmann recebeu 10 milhões. Daí é uma delação sem prova. Se a delação atingir o adversário do PT, a delação é boa. Se a delação atingir o PT, ela é mentirosa. Essa é a lógica da cabeça do PT, que finge acreditar na honestidade de seus líderes. Porque eu duvido que o nosso ouvinte, o Elcio Koleski, coloque a mão no fogo por qualquer um deles. Coloca, Elcio. Se você colocar, eu dou um jeito, o Terribas me ajuda, a gente monta uma... Um a gente monta uma aqui. fogarinha, não tem que montar uma fogueirinha ali? A gente coloca. No pátio, a gente faz. Então é o seguinte, o petista sabe e tem vergonha. Porque há uma coisa não justifica a outra, mas a gente sabe que quando a corrupção é pela causa, eles meio que se perdoam. Já reparou, né, Mário? É o caso da Dirceu, por exemplo, que eles falam que foi pelo projeto. Pelo projeto. Quando é pelo projeto, aí deixa passar. Mas quando o dinheiro da corrupção serve a pagar os salamaleques Lógico. da turma, aí causa um mal-estar. Mão no fogo. Não, dá até, Alguém coloca? dá até pra perceber o argumento de defesa do PT não é argumento de defesa, é ataque aos outros. É isso aí. É isso aí. Agora, Daniel, o que chama atenção é que deve estar na reportagem da Veja também, tem um caso muito específico que mostra bem como funciona essa questão toda. Tem um advogado muito famoso aqui de Curitiba que chegou a ser, inclusive, investigado pela Lava Jato, ainda é investigado, Guilherme Gonçalves, o nome dele. Bem conhecido no mundo jurídico aí. Ele é acusado pelo Ministério Público Federal de ter pago aí, multas do carro da senadora. Então, no sistema lá do Ministério do Planejamento, que ele fazia parte do esquema segundo o Ministério Público Federal, ele teria pago multas da senadora nessas planilhas aí de controle da propina. Ou seja, então, era o dinheiro do dia a dia mesmo, Denian. Sabe aquela conta, a multinha lá do Star, sei lá, de R$80, não sei quanto custa a multa do Star hoje. Ele pagava isso, o dinheiro do fluxo da propina. Quero fazer uma referência agora. Eu recebi um WhatsApp, eu vou poupar o nome do delegado da Polícia Federal por razões óbvias. Um dos delegados da Lava Jato me mandou agora um WhatsApp com apenas uma observação a respeito da delação premiada, do Instituto da Colaboração Premiada, que é sempre importante sublinhar e que isso fique claro ao ouvinte. A delação é um meio de obtenção de prova e não um meio de prova. Ou seja, diz o delegado, não há denúncia do Ministério Público se não houvesse outros elementos constitutivos de prova. A delação premiada por si não prova nada, mas a delação premiada auxilia a que os investigadores e a Polícia Federal cumpriam um papel glorioso na Lava Jato e cumpre ainda, de, uma vez obtendo as informações do colaborador, vai atrás e produz outras provas. É muito fácil quem está de fora ou cair na balela que é reproduzida não apenas pelo PT, mas por todos. O Aécio Neves, senador da República, usou o mesmo discurso, de que a delação não prova nada. Porque o que vaza para a imprensa é a delação, não vaza o documento que foi obtido pela Polícia Federal a partir da delação. Quero agradecer ao delegado
pela observação e, sobretudo, pela audiência de todos os dias aqui a este jornal, o que muito nos orgulha. Mark, caiu a casa da Gleice, em outras palavras, né? Agora, só para complementar isso, pro ouvinte entender, em outras palavras, a delação é o mapa da mina. O cara vai lá e conta, acontecia isso, isso e isso. Daí vai a PF, vai o Ministério Público e fala, e vão comprovando todas as coisas que o delator falou. Então não é só delator. DNA virou delator, ele conta tudo. Não é isso que é a prova. A prova vai ser, a partir do que o DNA falou, nós vamos descobrir as provas que comprovam o crime, é isso. Não, e outra coisa, para que o colaborador diga que o dinheiro, por exemplo, comprou brinquedos para os filhos da senadora Gleice, alguma dúvida de que a nota da compra do brinquedo não está no processo? É claro que tá, gente. Agora é um escárnio, né? É um deboche. É aquilo, por isso que eu falei, olha pro teu filho aí no carro. Olha pra tua filha aí no carro. O quanto nos custa entrar dentro de uma loja de brinquedos, e quem tem filho sabe, entra dentro de uma loja de brinquedos e vê quanto é que custa uma boneca da mais simplinha. Vai ver quanto é que custa um carrinho de controle remoto. Vê aí o preço. E dói, né? E a gente compra, e ama, e baba, e entrega aos nossos filhos como se aquilo fosse a coisa mais importante do mundo. Até custa um bichinho de pelúcia. E é do nosso dinheiro. Os filhos da senadora Gleice, segundo o colaborador da Justiça, ganharam brinquedos bem legais, pagos com o nosso dinheiro. Que legal. Bacana. A senadora Gleice terá a ampla defesa e o contraditório, os melhores advogados. Ela tem em favor dela um corpo de defesa, um corpo jurídico bastante firme e forte, guerreiro, advogados do primeiro time do direito penal brasileiro. Então, a desculpa de que não tem defesa, né? Pra nós, não. Talvez você ligue na outra rádio aí e os caras fiquem de mimimi. Aqui, de jeito nenhum. 7h20, fazemos um intervalo, voltamos na sequência. E hoje, nós vamos sortear 2. Você quer 2 ou 1? 2 ou 1? Vamos, o quê? Das crianças? Uma só, né? Uma só, então tá uma bom. Criança. Então é o seguinte, ó, pra você que ainda não mandou sua foto, você tem que mandar, dá tempo ainda, tá? Você tira uma selfie bem bacana aí, com as crianças dentro do carro, ou se você já tirou uma selfie, manda de novo pra gente aqui no nosso WhatsApp. A gente vai escolher hoje uma criança pra poder vir aqui no Rick Mais Notícias Kids. Muito bom, Rick Mais Notícias Kids é no dia 26 de fevereiro, quando a gente vai quebrar tudo aqui nos estúdios da Jovem Pan. Tem 10 dias pro programa. Muito e bom. hoje você pode já garantir o seu passaporte aí para o mundo mágico do Rick Mais Notícias Kids. Ribas, eu não vou falar, tá? Eu quero dizer que eu tô tão feliz com a minha operadora de celular. Por favor, cara. Sabe, Você eu tô tão tá feliz. querendo muita polêmica. Eu tô muito feliz com a minha operadora de celular. Eu tive que apelar ao PROCON do Paraná, presidido, comandado pela melhor advogada de direito do consumidor do Brasil. Sensacional, Cláudia Silvano. A Cláudia Silvano, para tentar desbloquear uma linha que está bloqueada ilegalmente, porque foi cortada com o pagamento em dia. Parabéns à minha operadora, né? Beleza. Que lidera, está em primeiro lugar nas reclamações. Seguinte, então ó, o pessoal tem que mandar foto aí. Manda foto no WhatsApp aí das crianças. Ai. Vambora, gente. Tá bom? Intervalo, já. Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Jovem Pan. A gente volta nesse bloco contando um caso policial que atingiu o grupo Bandeirantes aqui em Curitiba. A Band, que é quase nossa vizinha aqui, fica no mesmo bairro, as TVs todas ficam aqui em cima, as rádios também, né? A Band aqui pertinho foi alvo um atentado de bandidos, né, Mark? Na noite dessa quinta-feira, um artefato foi lançado contra a portaria da emissora. E um colaborador, o porteiro, foi atingido pelo material combustível. Ele conseguiu tirar a blusa em chamas antes de qualquer lesão grave, mas o SEAT teve que ser acionado e o funcionário recebeu atendimento. Não chegou a ser encaminhado ao hospital, mas queimou bastante as mãos. A Polícia Militar deu atendimento inicial ao caso, seguido agora da Polícia Civil e do Instituto de Criminalística. Todo o material foi recolhido
para posterior análise. A ação foi registrada pelas câmeras de segurança da Band, que vão possibilitar a identificação do autor do crime. As imagens serão levadas ao delegado responsável pelo caso. Por orientação da polícia, as imagens ainda não foram divulgadas, Daniel. Mas quem já viu garante são fortes. Aparece o funcionário da Bandeirantes com a roupa em chamas, tirando a blusa, enfim, porque foi lançado um artefato caseiro contra a emissora. Veja que não é roubo, não é nada. Isso é um ataque aí. E foi feito um ataque covarde. E quem se machuca é o porteiro da emissora. Que a polícia apure esse caso com rapidez, e assim que nós tivermos as imagens, vamos auxiliar aí a apuração desse caso. 7h27. Antes de seguirmos aqui com o noticiário, eu quero fazer um registro de uma notícia, que é uma notícia nacional, já foi transmitida pelo nosso Jornal da Manhã, aqui do Grupo Jovem Pan, está em todos os telejornais do Brasil, está na internet. Quando você abrir o seu computador, o seu smartphone, vai estar essa notícia em destaque. E pode nos parecer uma coisa pequena, mas é algo gigante. O governo federal decretou a intervenção no estado do Rio de Janeiro. Nós confundimos a expressão intervenção por culpa da imprensa. A imprensa trata a intervenção errada. Quando tem uma ação militar, por exemplo, no Morro do Rio, intervenção no morro. Isso não é intervenção. A intervenção é um remédio duríssimo de natureza constitucional, em que você suprime a autonomia do ente estatal, e quem passa a gerir determinada área do governo, do Estado, quando da intervenção, é a União. É uma intervenção da União no governo do Estado. E isso se deu no Rio de Janeiro, na área de segurança pública. O presidente Michel Temer já nomeou, inclusive, o interventor. É um general do Exército nesse momento. Um general do Exército é interventor no estado do Rio de Janeiro para as questões de segurança pública. O decreto de intervenção, ele passa pelo crivo do Congresso Nacional, uma obrigação de que durante a intervenção da União, inclusive, não se pode emendar a Constituição. Então, projetos importantes do país não podem ser tratados nesse momento de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro alcançou o estágio de uma intervenção federal. Não é, veja, vou repetir, não é colocar o exército nas ruas para auxiliar, não é isso. Quem passa a mandar na segurança pública do Rio de Janeiro é a União e não mais o governo do estado. O governo do estado se demonstra incapaz de garantir a segurança pública do Rio, a ponto disso ter que ser abraçado pela União. Esse caso é um caso severo e que demonstra a completa falência do estado do Rio de Janeiro. Acabou o Rio. Não nos enganemos, o Rio de Janeiro acabou. A intervenção é a prova cabal disso. E o pior, o governador Pezão foi quem pediu a intervenção. Pois ele falou que não programou direito a questão da segurança durante o carnaval. Imagina. Há quanto tempo a gente sabe que tem um carnaval no Rio? Nunca, primeira vez. Ele não sabia, ele não se programou. Não Aliás, deu tempo. O que é carnaval? O Rio acabou. A intervenção era o último remédio. E é a última tentativa de respiro. Eu fico incomodado com a existência de uma intervenção. É sempre um golpe duro num Estado federal, numa federação, como é o caso da Federação Brasileira. Mas era o que precisava. Não tem como ir além da intervenção. Exceto um Estado de defesa, se chegarmos a esse ponto. Mas alcançamos a intervenção. Só um lado me deixa feliz. Vou ter um decreto de intervenção na prática para ensinar os alunos de direito constitucional, porque sempre é em tese, né, Mark? Exato. Você não tem o decreto para estudar, agora teremos o decreto para estudar. Agora, Daniel, o decreto de hoje dá poderes totais ao general Braga Neto, chefe do Comando Militar do Leste, sobre todas as forças de segurança do Estado, incluindo as polícias militar e civil, e o autoriza a tomar medidas que achar necessárias para conter a ação do crime organizado. Ou seja, o governador não manda mais no Estado. Quem manda é o general do Exército. É isso aí.
perfeitamente. Quem manda na Força de Segurança é o Exército Brasileiro, é o governo da União. E quem não gostar na Polícia Militar e na Polícia Civil, quem não gostar, é assim, só troca o comandante em chefe. O comandante em chefe da Polícia Militar do Rio de Janeiro é o governador. Em intervenção, o comandante em chefe da Polícia Militar do Rio de Janeiro é o interventor. A mando e determinação do presidente da República, para a manutenção da própria Federação Brasileira. A intervenção é algo seríssimo. É uma questão de guerra, né, Lilian? É o que sobrou pro Rio. O Rio de Janeiro continua lindo, mas ele acabou. Fim. Viramos a página e seguimos adiante. 7h32. Situação dos ouvintes agora na Jovem Pan. Olha só, Daniel, muitos ouvintes comentando a situação do Rio de Janeiro. O Fábio, do bairro Fazendinha, dizendo que poderiam começar prendendo corruptos. E já foi tarde, deveria ser desde a época do Garotinho, segundo o ouvinte. Também tem o ouvinte aqui, final telefone 7946, dizendo que se botou o exército, as coisas vão funcionar. Também tem a participação aqui do final telefone 0387, dizendo: a imprensa trata a intervenção como se fosse uma ditadura militar, lei marcial, o fim do mundo. É ruim, mas não é o fim, segundo o ouvinte. Não, mas não é isso. Eu vou sublinhar de novo o que eu quis dizer. Não é ruim, nem bom. É o único remédio. O Rio de Janeiro acabou. E não é uma intervenção militar. Esqueça isso, é uma intervenção da União no estado do Rio de Janeiro. É uma intervenção doente. União no estado do Rio. O governador não manda mais. Porque se mostrou incapaz de garantir a segurança pública aos cidadãos cariocas e que lá estão. Os turistas. Não é assim, isso é bom, isso é ruim. Não é bom e ruim. A intervenção é uma intervenção. Então, rapaziada, vamos entender a intervenção como a intervenção é. Se tu ligar na Globo, nas outras emissoras, aí elas não vão nem te explicar o que a intervenção é. Vão dizer a intervenção e as pessoas vão entender. Agora o exército é que tá descendo o sarrafo. Não é isso. Não tem a ver com isso. Aliás, o presidente Michel Temer poderia ter nomeado outro interventor, não precisaria ser o general do exército. Ia ter colocado lá um secretário de Estado, um ministro, qualquer um. É importante sublinhar isso porque não foi o exército que decidiu fazer a intervenção, foi o Temer. Então quem manda hoje no Rio de Janeiro é o Temer, através do general. Ele é o chefe das Forças Armadas e ele decidiu fazer a intervenção. Então é o Temer, a decisão é do Temer, não é do exército. Quem manda na segurança pública do Rio de Janeiro hoje é o presidente da República. É isso. A intervenção, ela não é um remedinho amargo. Não é você, eu vou pôr a Força Nacional de Segurança para auxiliar. Não é remedinho amargo. A intervenção é um tiro de bazuca no peito. Entendeu? E o Brasil vive, em pleno 2018, um período de intervenção federal no estado do Rio de Janeiro. É isso. E isso é algo seríssimo, gravíssimo. E quer que eu diga? O governo federal fez bem em intervir. Não tinha outro remédio. Não tinha outro remédio. Tô esperando para ver o que a turma do Contra vai dizer da intervenção federal. O Gustavo Disner, nosso ouvinte, diz aqui que a que ponto chegamos? Não sabemos se ficamos felizes ou tristes com a notícia. Não tá fácil ficar no país. É verdade isso, porque você fica feliz que tá sendo feita alguma coisa, talvez resolva. E triste que, como o Daniel disse, é uma medida extrema, não é? O nosso ouvinte Fábio Scraba me manda uma pergunta aqui dizendo o seguinte: as divisas do Rio de Janeiro são fechadas no caso de restrição? Por exemplo, a divisa do Rio com São Paulo, a divisa do Rio com Minas e a divisa do Rio com o Espírito Santo. Não. Não há restrição ao direito fundamental de ir e vir. A intervenção não trabalha desta maneira. Mas é algo muito grave, viu, Fábio? É uma intervenção nos termos do que determina o artigo 34 da Constituição. Faz assim, pega do 34 para frente e vem lendo. Vem lendo a Constituição, é bacana. Deixa eu dar uma de professor aqui, um pouquinho só. Pega a Constituição e lê do 34 para frente. Dá uma lida no 34, pode pular o 35, lê lá o 36. 34 e o 36. Dá uma lida nesses dois artigos da Constituição.
Você vai entender melhor e pode você mesmo tirar as suas conclusões. 7h36. O que mais, Mark? Olha só, o Flávio de Colombo pergunta: como o Exército vai controlar as diversas favelas com média de 200 mil habitantes cada? Diz ele. E veja, não é o Exército controlar, de novo. Não é de novo. É quem vai comandar as forças de segurança do Estado. Em vez de quem manda na PM, na Polícia Civil, seu pezão, quem vai mandar vai ser o general do Exército. Não é que o Exército vai pra favela. Quem vai fazer a segurança pública continuará sendo a PM. O policiamento ostensivo segue sendo da PM. Só haverá Exército nas ruas se necessário for. O que a gente está fazendo é trocando o comando. Você tira o comando do governador pezão e entrega pro general do Exército, porque o pezão não consegue, entendeu? O governador do Rio não consegue, não tem comando sobre a segurança pública. Você está tirando do governador e passando pro general. Pro Temer, né? Presidente da República, que nomeia o general para comandar a segurança. Olha é só, isso. Ouvinte perguntando: o general tem controle financeiro também? Tem, né, Denê? Tem controle total. Tem um controle total. Tem o controle. No que toca à segurança pública, o general manda em tudo. É isso. Então tá resolvido. Tem ouvinte também perguntando, Denê, qual que é o resultado prático disso tudo? Esperamos que uma melhora no combate ao crime no Rio de Janeiro. Que pela intervenção nós consigamos atingir um mínimo de segurança. O resultado prático é você tentar vencer a guerra. O nosso amigo Paulo Martins, deputado federal, me contou me disse da impressão dele sobre o que acontece no Rio. Ele disse: olha, é o seguinte, se rasgou o pacto social no Rio de Janeiro. A intervenção é uma tentativa mínima de se retomar a ordem. Porque hoje há desordem no Rio de Janeiro. A vitória é da bandalha e não do cidadão de bem. Tá todo mundo cagado de medo no Rio. A gente tem medo aqui, imagina no Rio. Deninha, tem um ouvinte aqui perguntando, aproveitando seu conhecimento sobre a Constituição. Para quem não sabe, o Deninha é professor de Constitucional. Essa situação permite que o general possa exonerar alguém do comando da PM, por exemplo? Sim, obviamente. Aliás, será a primeira das medidas. Primeira das medidas será trocar o comando da PM. E o comando da Polícia Civil. Já vai chegar mudando, já chega chegando. Não vai deixar os que estão lá, né? Agora, Denê, isso mostra como a nossa classe política eu não sei o que dizer deles. Veja o Pezão. Ele foi pra televisão dizer que ele não programou direito as forças de segurança pro carnaval. Qual que é a função do governador do estado? Uma lista de coisas. Entre elas, comandar a segurança pública no estado. Ele vai e admite: eu não fiz. Renuncia, meu amigo, pega o chapéu e vai embora. Mas não, fica lá, agarrado na teta, não vai embora. Vai ver se no Japão é assim. No Japão as pessoas se matam quando são denunciadas em casos de corrupção. No Brasil, o cara vai pra televisão, fala: eu não fiz, admito, me ajudem, e não pega o boné e vai embora, fica ali mamando na teta. É impressionante. Não, é isso aí. Eu quero chamar a atenção para um último ponto na questão da intervenção, para o que diz o texto da cabeça do artigo 34. É uma frase só. E diz assim, ó: a União não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para. A União não intervirá, exceto para. Essa é uma medida, portanto, excepcionalíssima. Não há intervenção da União nos estados, e nem dos estados nos municípios. Esta é a regra. Qual é a exceção? A exceção é a possibilidade de um decreto de intervenção. E essa possibilidade acontece nos termos da Constituição. Quem manda na segurança pública do Rio de Janeiro é a União e não o Estado. É para arrepiar. Chegamos a esse ponto em 16 de fevereiro de 2018. Vamos para o intervalo, gente? Vamos lá. Hoje o trabalho da Janiele, a nossa produtora, editora, a gente passou por cima de tudo. Não leu uma notícia até agora, A gente né? ligou o Do trator roteiro. e atropelou o roteiro, mas fazer o quê? Isso, e ó, a gente tá esperando as fotos aqui. Tem bastante gente mandando foto. Se você mandou aí há uns 2 dias atrás, mande de novo hoje. Daqui a pouco a gente vai sortear a primeira criança que vai vir no Rick Mais Notícias Kids. Maravilha. Intervalo, voltamos.
Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. O Terribas tá se vendo louco ali para selecionar uma foto da primeira Mas criança. tá muito legal. Tem Tá muita muito foto legal, né? Muita foto legal. As crianças estão lindas nas fotos. E muita criança fantasiada, muita criança no carro fazendo selfie junto com o pai. É muito bacana isso. Que legal. Então, assim, ó, tem uma notícia agora que eu vou falar dos delegados da Lava Jato aqui em Curitiba, e na sequência tem a entrevista da doutora Flávia Ode, no quadro de saúde aqui do Rick Mais Notícias. E hoje a doutora veio pronta para responder as perguntas dos ouvintes. Tá prontinha. Então, tem alguma pergunta para fazer a doutora Flávia Ode? 41 é o código de área, 98504-5092. 98504-5092. Ou você pode também usar a live do Face. Tá tudo bem aí com a live do Face, Terribas? Sim, pelo facebook.com/rickmaispr e no facebook.com/Jovem Pan também. Então você pode mandar a pergunta para a doutora Flávia Ode, que ela vai responder. A questão dos delegados é o seguinte: os delegados da PF que cuidam das investigações da Lava Jato, eles tomaram uma posição conjunta e disseram que não vão tolerar qualquer interferência no trabalho do grupo. Porque essa manifestação em conjunto dos delegados da Lava Jato se viu necessária por causa dessa entrevista do diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia, que o Segovia resolveu meio que atuar na defesa do Temer, como se um advogado de defesa do Temer fosse do presidente da República. E aí os delegados, eles marcaram posição, e eu acho isso absolutamente correto, de dizer, aqui não, Pangaré. A Lava Jato continuará cumprindo o seu dever com o país, como polícia de Estado e não polícia de governo. O Segovia deveria ser retirado do cargo por diminuir o tamanho da Polícia Federal. Por você usar uma Polícia Federal como se ela fosse a polícia do governante. E a Polícia Federal não é do governante, ela é dos governados. Ela é uma polícia de Estado. É isso. 7h47, vamos falar de saúde aqui no Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias. Mark Souza, chegaram perguntas já ou a gente começa? Estão chegando aqui, o final do telefone 4295 pergunta: quais são os melhores alimentos para quem quer queimar gordura localizada? Doutora Flávia, bom dia. Começamos com a gordura localizada. Manda ver. Na verdade, não existe alimentos que vão queimar a gordura localizada. Existem alimentos que você tem que evitar para que você gaste mais, tenha mais gasto calórico. Então, de preferência, a pessoa deve parar de comer muito açúcar, né? Carboidrato, massas e comer uma dieta um pouco mais restritiva e com mais proteínas, com certeza. Junto com a atividade física, senão não vai ter resultado. Doutora, o açúcar da fruta, ele engorda igual o açúcar do chocolate, por exemplo? Não, porque no açúcar, na verdade, no chocolate você tem açúcar refinado, que é mais prejudicial, e no açúcar da fruta você tem frutose. Claro que se às vezes a pessoa fala, tô fazendo uma dieta só comendo fruta, mas ela come 5 mangas por dia e 10 bananas, ela não vai emagrecer. Mas o açúcar da fruta sempre, por ser um alimento de verdade, não processado, é muito mais saudável. O Maurício, nosso ouvinte, pergunta o seguinte: diz que ele, há alguns anos, trocou o refri pelo chá, mas desses industrializados mesmo. Pergunta ele, é melhor mesmo o chá, aquele que a gente compra no mercado pronto, ou o refri é a mesma coisa? Veja, o chá com açúcar não é muito saudável, pela quantidade de açúcar que tem. Mas ele é mais saudável que o refrigerante, porque o refrigerante tem outras 1000 substâncias químicas que são mais prejudiciais. O ideal é que ele, agora que ele já foi para o chá, que ele faça chá natural, né? Que ele pode adoçar com açúcar mascavo, açúcar demerara, ou até deixar natural, que vai ter muito mais benefício. Final telefone 1505 pergunta... o Augusto colocou o nome aqui no final. Para hidratação imediata durante um exercício, água ou isotônico? Se o exercício for de maior intensidade, o isotônico será melhor, porque vai repor os minerais. Mas a água também, se for uma atividade moderada, é suficiente. O isotônico é aquele... Como é que é o nome do isotônico famosinho aí? Gatorade? Gatorade, esses Gatorade, né? Exato. É que daí ele repõe os minerais também. Mas e Gatorade aí, ele dá uma engordadinha, não dá, doutora? Se o cara não faz o exercício. Daí não adianta. Ele é feito para repor após a atividade física. Então, vou tomar esse isotônico pra ficar magrão. E tem gente que sai tomando, tipo, a rodo, assim, e aí dá uma pedra no rim, porque, exato, né? Você não... Porque tá fazendo uma sobrecarga. Vai lá, Mark. A Janaína pergunta
quais os malefícios de se usar glutamina e whey protein? Na verdade, não existe malefício nas pessoas saudáveis. A glutamina ela é muito boa para melhorar a imunidade, inclusive do intestino, e é um bom aminoácido. E o whey protein é uma forma de você ingerir proteína. O que a pessoa tem que ter cuidado se ela tem algum tipo de alteração de saúde, alguma alteração renal. E lembrar que também é calórico e deve ser feito com atividade física ou dentro de uma dieta equilibrada. Doutora, também tem a pergunta aqui do Ellison de Colombo. Bolacha salgada ou água e sal? O que é melhor? Na verdade, assim, as duas são bem calóricas porque elas, apesar de parecerem saudáveis, elas são cheias de gordura saturada, de gordura hidrogenada. Aquela bolacha cream cracker, né? Exato. Ah, não, eu tô fazendo uma dieta, só tô exato. comendo uma bolachinha de manhã. Ela não é saudável. Eu sugiro assim que ele opte por um pão integral, um pão sem glúten, alguma coisa assim vai ser mais saudável. Uma tapioca. Uma fatia de pão integral é mais saudável do que 3, 4, 5 bolachas, sem então? dúvida nenhuma, sem dúvida. Muito mais saudável. O Rodrigo Kreglin, aqui pela live do Facebook, pergunta: um copo de suco de laranja ou uma Coca Zero? O que é melhor? Ah, sem dúvida, suco de laranja. É mesmo, doutora, mas o suco de claro. laranja não é cheio de calorias? Não, ele tem calorias, mas a Coca Zero tem muito mais sal e tem todos os aditivos químicos. E enquanto o suco de laranja é rico em vitamina C e é uma comida de verdade. Então veja como essa explicação da doutora Flávia é importante. E ela usou aqui a Coca-Cola zero, ou refrigerante zero, qualquer um, né? Pepsi, Sem marca, Guaraná, né? qualquer um. Uma Coca Zero, para dar o exemplo do ouvinte, ela tem muito mais sal. Se refere ao sódio, né, doutor? Exato, exato. E além do que, vários estudos mostram que você usar o adoçante mantém a tua vontade de comer doce e a pessoa acaba ingerindo doce depois e de qualquer maneira esse adoçante pode também estimular a insulina. Então ele é muito menos saudável, é um produto processado, não é um suco. Doutor, agora tem várias perguntas aqui, vamos resumir sobre adoçante. Estévia, sucralose, qual que é a diferença de cada um deles? Açúcar mascavo, o que é melhor? Vamos enumerar. Tá, certo. Os mais naturais são melhores. Então, o açúcar mascavo, apesar de ser calórico, é um açúcar não refinado, que pode ser usado em pequena quantidade, assim como o demerara, que eles são parecidos. A estévia é mais saudável, também é natural. Assim como tem um outro que chama xilitol, que também é mais saudável. Já a sucralose, sacarina, esses outros, eles são considerados produtos químicos. Então, a pessoa deve optar ou por não usar ou usar esses mais naturais. Sempre em pequena quantidade não vai ter um impacto tão grande, mesmo sendo açúcar, se a pessoa usar em pequena quantidade. Quanto mais artificial é o adoçante, mais barato ele custa no supermercado. Exato, né? exato. E quanto mais artificial a comida, de maneira geral, quanto mais, como tem um colega que fala, quanto mais nome difícil tem no rótulo, mais complicado e menos comida de verdade mais produto químico é. Ó, tem uma pergunta aqui legal, que é o seguinte: água com limão é bom mesmo para emagrecer? Diz aqui o Evandro de Colombo. Veja, só água com limão não vai fazer nenhum milagre. O que acontece é que o limão tem algumas propriedades interessantes para alcalinizar o organismo e tudo mais, mas não as pessoas usam junto com o jejum e daí acaba funcionando, mas não é nada feito para emagrecer. Mas funciona no seguinte sentido: se em vez de tomar refrigerante, você tomar água com limão. Com certeza você está usando. Tá, mas daí se colocar água com gás, porque daí tem gente que faz isso para parecer um refrigerante. Não tem problema água É com gás. gostoso, Água eu com tomo gás isso não é. direto, terrível. Eu Mas detesto água com gás. Você vai atrapalhar aqui a minha água com limão. Não, mas o água gás com não tem gás, problema. gelo e limão espremido, coisa boa. não É que eu não gosto de água com gás, eu gosto de água normal, eu tomo com água normal, com gás não dá, Mas né? o gás não tem problema em relação a isso. O William do Cachoeira pergunta: o sono tem relação com a alimentação? O sono, na verdade, as pessoas que dormem menos e têm problema de insônia, elas têm na verdade, uma capacidade de engordar mais. E a pessoa, ao contrário, que come muito, muitas vezes também tem dificuldade de dormir. Então é uma relação direta. E às vezes a pessoa que tem insônia come de madrugada também. Então o sono é super importante para uma alimentação saudável. É o famoso assalto à geladeira. Exato. Ou então aquele que levanta pra comprar costela 3 horas da manhã, entendeu? Naquelas churrascaria 24 horas. Doutora, para terminar e aproveitando essa esteira do limão com água, o gengibre com limão também faz bem? O gengibre é um ótimo suplemento, ele é termogênico e ele é saudável, a pessoa pode tomar, inclusive nos sucos naturais, de abacaxi, limão, é bem saudável sim.
Tá bom. Muito obrigado, doutora Flávia Ode. Eu que Eu agradeço. gosto quando tem perguntas de ouvintes para a doutora responder. É Legal, bom, né? É mais dinâmico, é Eu interessante. gosto, gostei. E chegaram Obrigado. várias aqui, que a gente não dá tempo de ler todas. É muita pergunta. Muita É pergunta. muita pergunta. 7 horas e 55 minutos, chegou o momento. Você quer duas crianças ou uma criança? Eu falei uma, mas eu quero duas. Porque... Você quer duas? Sabe por quê? Vamos fazer duas crianças assim? Vamos fazer duas, então. Duas, então. Vai, Vamos que lá. eu também tô aqui. Vamos lá. Ó, hoje nós selecionamos duas crianças, tá? Teve o pessoal que mandou mensagem durante toda essa semana que a gente já veio falando do Rick Mais Notícias Kids. A gente tá separando todas e hoje a gente selecionou duas dessas, Sim. todas essas crianças. Agora você continua participando aí, porque segunda-feira a gente vai sortear, terça, quarta, quinta, sexta. E não significa que quem mandou não possa ainda ser Isso, escolhido, né? isso, É porque não. é tanta foto, gente, é tanta foto, que a gente conseguir também fazer uma escolha bacana é complexo. Então a gente vai, todo mundo que já mandou, a gente só vai tirar fora as fotos de quem Já ganhou. Já ganhou, tá? Isso. Mas quem já mandou continua disputando e você pode fazer fotos até mais legais, porque a gente faz assim. A gente gosta de dar o prêmio pra quem pira na selfie. Quem é criativo. Quem faz a selfie loucona tem mais chance de ganhar. Não precisa fazer só no carro agora, quando você tá com a criança. Pode fazer aonde você quiser. Faz uma selfie legal e manda pra gente. Aí a gente vai postar as selfies depois nas redes sociais. E aí vai fazer aquela festa dia 26, né? Então até sexta-feira que vem, a gente vai ficar a semana inteira, de segunda a sexta, liberando aqui as pessoas que vão ganhar. Né? Então Boa. a gente tem que sortear mais 8 crianças de segunda a sexta-feira. Então vamos às duas primeiras. Vai lá, Terribas. As duas primeiras crianças que ganharam aí o passaporte da alegria para o Rick Mais Notícias Kids. A primeira criança é a Mariana, de 7 anos. Ela é sobrinha da Sandra, de Fazenda Rio Grande. Final do telefone da Sandra é 1394. Então a Mariana, de 7 anos, é a primeira criança que vai vir aqui no Rick Mais Notícias Kids. Ela se fantasiou, acho que de umas 4 personagens, mais ou menos, e mandou pra gente aqui. A gente vai postar a foto dela com a Emília. Mari, você vem aqui brincar com a gente. Isso a Mari aí. tá selecionada, 7 aninhos. 7 anos. Quem mais? E a Carolina Gabriele Pavilac, de 10 anos. Ela mandou até uma mensagem junto com a foto, tá bem bonita as fotos dela também. Ela mandou aqui, ó, Rick Mais Notícias Kids com Denian e Marcos Souza, sem mimimi. Essa é a militar, não? Isso, final do telefone 6617. E por que Legal. militar? Ela estuda no colégio da Polícia Ela Militar. tá com a roupa do Colégio Militar. A Carolina Gabriele Pavilac, de 10 anos, então, é a segunda criança que ganhou. Hoje, 2 meninas ganharam. Então é o seguinte, a Mari e a Carol estão conosco, é isso, Isso. né? Então a Mari e a Carol já estão prontas para... Já vão se ajustando aí, E meninas. venham fantasiadas, igual vocês mandaram nas fotos. Venham, caprichem na roupa, Isso. porque vai ser legal. Então a Mari e a Carol são as duas primeiras crianças. Eu quero agradecer muito aos responsáveis, né, pela tia da Mari, a mãe ou o pai ou o responsável da Carolina também, pela confiança em contar com a gente aqui nesse programa das crianças no Rick Mais Notícias, e dizer que a presença de um responsável não é apenas obrigatória, como ela é necessária e muito bem-vinda. A gente quer muito também a presença dos pais e responsáveis aqui no programa especial do Rick Mais Notícias Kids. E Nós você- teremos também o Rick Mais Notícias Teen e o Isso. Rick Mais Notícias Babies. É, a e gente de- vai quebrar tudo esse ano. E depois o Rick Mais Notícias Vintage, que vão ser os mais velhos. Isso. A gente vai brincar. Então é o seguinte, as duas primeiras crianças, o Terribas depois entra em contato direitinho, né, Isso. Ter? A gente vai entrar em contato, a gente vai ligar pros responsáveis pra gente poder comunicar certinho. Mas hoje, então, a Mariana e temos também a Carolina junto com a gente. Já são as primeiras ganhadoras do Rick Mais Notícias Kids. Ei! Que beleza, né? Vamos embora? Vamos embora. Antes, preciso dar um recado aqui muito legal. Ah, Tem show chegando em março. A gente tá em fevereiro, mas o pessoal que tá voltando agora tem show em março. Grande show aí do Emerson Nogueira, dia 3 de março no Teatro Positivo. Tá, a gente vai liberar ingresso. Eu vou sortear ingressos agora pra Curitiba no Rock and Pop. Na virada do break tem ingresso pro Emerson Nogueira. legal. O Emerson Nogueira, que é um Muito campeão instrumentista. de venda de discos. É impressionante quanto... Impressionante. Eu dei uma Impressionante. lida boa na trajetória do Emerson Nogueira.
O que esse homem já vendeu Viu como de ele é disco? bom? O que esse homem já vendeu de disco e as versões que ele faz de clássicos da música internacional É impressionante. são versões espetaculares. Eu ouvi, não sei se foi com o Fernandinho ou se foi contigo, uma versão do U2 do Emerson Sim, Nogueira, que é sim. muito legal. Ele Muito faz bacana. a versão, acho que a versão mais famosa que ele faz é do Hotel California, É, do Eagles, que é muito boa. muito bom. Pra você comprar os ingressos pro show do Emerson Nogueira dia 3 de março no Positivo, melhor ainda que é no Positivo, né? Você vai sentadinho, de boa, no aloingressos.com.br. Então acessa lá aloingressos.com.br e você compra o ingresso pro show do Emerson Nogueira. E no Rock and Pop eu vou sortear o ingresso agora, pra Curitiba. Muito bom. Valeu, gente. Voltamos na segunda-feira com o nosso jornal. Tchau, tchau.